Olá! Tenho um prazer imenso estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e poder contar com a sua companhia. Aproveite esse friozinho, tome aquele café quentinho, se aconchegue na poltrona e curta junto comigo. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, temos dica de leitura e dica de livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura e a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, temos um imenso prazer em apresentar a entrevista com a escritora Eliane Auer, de São Mateus, aqui na região norte do Espírito Santo. Eliane é professora, escritora e vice-presidente da Academia de Letras de São Mateus. Ela fala um pouco da sua experiência de escritora, da sua obra literária e destaca a importância do hábito da leitura e do carinho que tem pelos livros. É o melhor companheiro, o melhor amigo, é aquele, como diz, que ele está caladinho, você conversa com ele, você viaja, você medita dentro dele, ele é eu falo que é o companheiro fiel. Você consegue conversar com ele com serenidade. Você lê e quando ele te toca, ele não sai da cabeceira. Nessa segunda edição do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Na troca de experiências com pessoas de diversas áreas da atividade humana, verificamos que o hábito da leitura acontece independentemente da atividade profissional que a pessoa desenvolve. Na dica de leitura dessa edição, temos um depoimento de uma das personalidades mais respeitadas no cenário nacional e, sem via de dúvidas, trata-se de um formador de opinião em quem as pessoas confiam bastante. Assista o que o Dr. Drauzio Varela fala sobre a importância do hábito de ler. Olá, amigos do YouTube. Nós vamos responder uma pergunta, não é bem uma pergunta, mas um comentário do Lucas Sanches. O Lucas diz assim: eu gostaria muito que vocês fizessem um vídeo falando também sobre a sua relação e experiências com a literatura e as artes. Porque você não só escreve, como lê. E há um estigma muito grande sobre certas profissões, como médicos, juristas, etc., que não tem tempo para ler, ele colocou entre aspas. Muitos dos que os almejam acabam por dedicarem-se demais a vestibulares, por exemplo, e já na faculdade abandonam o hábito da leitura. Olha, Lucas, eu acho que eu devo, quem eu sou, à leitura. Eu seria uma pessoa completamente diferente desta, e certamente pior do que eu sou. Porque a leitura me acompanha desde da infância praticamente. Eu de menino já lia gibis, era viciado em ler gibi, depois passei na adolescência a ler os autores da língua portuguesa. Na época de faculdade, vestibular, realmente minha vida ficou muito complicada, porque você tinha uma quantidade enorme de coisas para estudar e a literatura ficou em segundo plano, mas eu retomei em seguida. Eu tenho um enorme prazer, porque você quando lê, a leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores,
são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. Então, meu conselho a todas as pessoas é que leiam muito, é isso que faz diferença. Você vai ser uma pessoa mais ou menos interessante dependendo do teu passado literário, do que você leu na vida. Apesar da receita de leitura do Dr. Drauzio Varela, nós sabemos que, para as pessoas adquirirem o hábito da leitura, nem sempre é tão simples assim. A estudante Camila sugere algumas dicas para tornar o livro um ótimo companheiro. Dicas valiosas. Acompanhe comigo. Olá, meu nome é Camila e nesse vídeo eu vim trazer uma dificuldade que muita gente tem, que é inserir a leitura como hábito em suas vidas. Muita gente até tem a vontade de ler, compra 1 milhão de livros, mas fica lá pegando poeira na estante. E existem algumas coisas que a gente pode incluir no nosso dia a dia que são muito fáceis e que vão ajudar a melhorar e inserir realmente esse hábito na nossa vida. A primeira delas é encarar a leitura como se fosse um exercício mesmo. Tipo academia. Você não vai para academia e chegar lá no primeiro dia levantando 50 quilos. Você vai lá, primeiro levanta 5, depois uma semana depois você levanta 10, depois 15, assim por diante. A leitura é a mesma coisa. Primeiro você foca no seu parágrafo, depois 2, depois 3. Daqui a pouco você vai estar lendo 30 páginas frenético, querendo mais, super empolgado. A segunda dica é procurar realmente um ambiente apropriado. O que significa isso? Se você tem dificuldade em focar na leitura, vai para um ambiente calmo, tranquilo, que não fique muita gente passando. E, por outro lado, se você tiver sono e pegar o primeiro parágrafo e já cair de cara no livro, vai num ambiente mais cheio de gente passando, um shopping, um parque, alguma coisa nesse sentido. A terceira é você criar uma agenda semanal. O que significa isso? Às vezes num dia, 24 horas, a gente tem um monte de coisa para fazer, não sobra tempo para ler. Leitura realmente não é a prioridade que você tem no seu dia. Mas se você encarar a semana como se você tivesse algumas tarefas para fazer ao longo dos dias, fica muito mais fácil. Você pode colocar, por exemplo, a leitura na terça-feira, como se fosse uma aula de forró. Ao invés de ir para o forró, você vai lá pegar o seu livro e ler. Ou no domingo, que é um dia mais tranquilo, e aí você tem aquele tempo separado lá, que é sagrado para a sua leitura. Na coluna Participação dos Telespectadores, temos depoimentos de pessoas ligadas à área de educação sobre os benefícios do hábito da leitura. Assista comigo. Ler é um ato valioso. O desenvolvimento pessoal e profissional de uma pessoa muitas vezes depende desse fator. É uma forma de ter o acesso às informações e, com elas, buscar melhorias para você e para o mundo. A leitura interfere em todos os setores do desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Não é só a questão da leitura em si, mas da visão de mundo. Eu sempre converso com eles que quanto mais nós lemos, mais nós sabemos. Então, quem não lê, não sabe nada. Então, quando ele lê, viaja numa história, então ele conhece culturas, ele conhece emoções, ele participa daquela situação, se sente na situação do personagem. Quantos de nós, ao lermos uma história, conhecemos lugares que nós nunca fomos, né? Por isso que nós dizemos que a leitura é uma viagem sem sair do lugar, só com a imaginação. Então, eles curtem muito essa viagem, né? Estava conversando há pouco com uma aluna que dizia que quando estamos chegando ao fim de uma história, vai nos dando uma sensação de tristeza, de perda, porque a viagem está acabando, a gente vai se distanciar daqueles personagens. Então, pense nas possibilidades de aprendizagem quando você viaja, né? Seja através de uma leitura, seja numa viagem mesmo. Então, a leitura não é só o processo de decodificação de palavras, é um processo interno e inteiro de aprendizagem, talvez o mais completo processo de aprendizagem do ser humano seja a leitura. Nós sabemos que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então é importante perceber o quanto que a vivência da criança, associada à leitura dos livros, da literatura propriamente dita, amplia o conhecimento e o aprendizado e o saber dessa pessoa, criança, jovem ou adulto. Essa importância é tão grande que ajuda ele a se relacionar com o mundo. Vivendo no mundo, ele precisa da leitura. Lendo, ele amplia o seu conhecimento e a sua vivência
no mundo. A leitura traz diversos benefícios para o desenvolvimento intelectual. Que é um instrumento valioso, é um instrumento precioso, porque através dele o aluno faz uma verdadeira viagem na sua imaginação. O aluno aumenta o seu recurso linguístico. O aluno aprende a ordenar o seu raciocínio lógico, aprende a se expressar melhor. Também desenvolve a criatividade. Então, a leitura, o mundo da leitura, é um mundo muito rico. Na nossa dica de livro, contamos com a indicação do livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria. É um livro que, além de vários conceitos sobre a importância do hábito de ler, indica vários livros de literatura como orientação para o seu hábito de leitura. Você vai gostar dessa dica. Podemos afirmar que na prática da leitura é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura consistente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores e ajuda a entender melhor a realidade que nos cerca. Nós vivemos melhor sendo leitores assíduos. Ler para mim é uma paixão e um imenso prazer, mas verifico que muitas pessoas que estão interessadas em ler, muitas vezes, encontram dificuldade de saber por onde começar. É a dificuldade, por exemplo, de chegar numa livraria e saber o que encontrar para ler. Ao longo da leitura desse livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, eu faço sugestões de bons livros para a sua leitura. Você, leitor, vai encontrar, além de uma discussão muito interessante, relacionando os benefícios do hábito da leitura com várias questões ligadas ao seu dia a dia. Você vai encontrar a indicação de 11 livros de literatura, cujas capas você vê ao longo dessa dica de livro. Essas indicações vão fazer você mergulhar num mundo prazeroso de muita literatura. Que este livro, A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, que tive a oportunidade de escrever e publicar, seja um estimulador para tirar pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores, e como disse o escritor alemão Franz Kafka, derreter o mar congelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura. Torço para que aqueles que tiverem acesso a esse livro, que possam sair dele com sede e desejo de mais leitura. Que busquem nas fontes da literatura o ingrediente para novos sabores e novos prazeres, e que coloquem no seu cotidiano uma dose diária de leitura. E que os ajude a participar do incomparável tesouro de possibilidades que a literatura proporciona. E para aqueles que já têm o hábito da leitura, que essa contribuição seja percebida como uma proposta colaborativa e não mais como um simples produto concorrencial de mercado. Para adquirir o livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria, você pode acessar a página facebook.com/A Importância da Leitura Oficial ou enviar um e-mail para aimportanciadaleitura2016@gmail.com, endereços que estão aqui na tela. Na coluna Apaixonados pela Leitura, convidamos você para conhecer um pouco dos propósitos da Ama Letras, Academia de Letras de São Mateus, aqui no Espírito Santo, que congrega escritoras e escritores e desenvolve ações no sentido de estimular práticas de leitura e de escrita em vários ambientes da sociedade. Atualmente, a Ama Letras é presidida pela doutora Marluce Pestana Daia e conta com 14 acadêmicos efetivos e 31 membros correspondentes. A Academia Mateense de Letras, Ama Letras, é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter litero-cultural, fundada em fevereiro de 2002. Com sede no sítio histórico do Porto da cidade de São Mateus, aqui no Espírito Santo, onde também tem fórum. A instituição tem, entre outras, como principais finalidades: reunir escritores cuja produção tenha valor humano, cívico e religioso em qualquer dos gêneros de composição. Despertar e incentivar talentos que possam contribuir para o alcance dos objetivos retrocitados. Promover iniciativas que divulguem as letras em todas as suas expressões e incentivem a produção literária. Promover eventos de caráter cultural de qualquer expressão.
Buscar apoio para intensificar a publicação de obras literárias. A Amaletas desenvolve ações como palestra de divulgação de livros e de incentivo à leitura, divulgação de livros de autores de São Mateus e de autores do Espírito Santo, e desenvolve articulações para aprimorar a poesia do público em geral e também no ambiente das escolas, através de um projeto chamado Ano Literário. Nesse ano de 2017, considerado o ano literário Hermógenes Limas da Fonseca, haverá em breve a abertura da exposição na Biblioteca Municipal Clementino Rocha, organizada pela bibliotecária e acadêmica Beatriz Barbosa, junto com colaboradoras que conta com a participação da família do escritor homenageado. Atualmente, a Amaletas conta com 14 acadêmicos efetivos e 31 membros correspondentes. Vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista. Até daqui a pouco. De volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Eu convido vocês para assistirem comigo a entrevista com Eliane Dauer. Eu sou formada em pedagogia, sou especialista da educação. Atualmente até eu estou de novo voltando aos bancos da faculdade para fazer uma nova pós-graduação no IFES. Sou casada, tenho 2 filhas, sou matense da Gema. Como é que é a experiência, Eliana, de ser escritora? O que estimulou você a partir para a escrita? Bem, eu era professora de sala de aula, né? Professora de núcleo comum, e em determinado momento de minha vida me encontrei com problemas de depressão, problemas emocionais. Eu tinha bipolaridade, fobia social, e nesse contexto eu comecei a fazer um tratamento. A minha psicóloga, ela falava que ela mandava tarefas de casa e falava que eu escrevia de uma maneira muito poética com as respostas que ela recebia nas terapias. E com o incentivo dela, hoje ela já é falecida, né? Mas com esse incentivo eu comecei a escrever. Isso foi no ano de 2008. Eu fiz uma assinatura, né, num site, o Recanto das Letras, onde eu escrevia as poesias, ganhava elogios, e aquilo dali ia massageando o ego, né? Até que no ano de 2010 eu comecei a escrever fiz o meu primeiro livro, meu primeiro lançamento em 2010. Nesse contexto, 2013, eu fiz o segundo livro. Minha filha começou a estudar fora, aí ela conversando com as amigas dela, nós descobrimos, né, veio essa curiosidade. Que tipo de literatura Eliane está escrevendo? Como Eliane está escrevendo? E por que essa escrita exatamente nesse período de depressão, esse período de tratamento? Aí descobrimos que essa literatura é do gênero confessional. Ele mescla muito amor, ódio, sentimentos, né, diversos, como depressão, expõe muito essas nuances de um quadro de profundo sentimento, né? Você vai colocando tudo para fora, porém de forma poética. Então daí veio esse gênero confessional, que é pouco difundido, inclusive aqui no Brasil tem de destaque o Deolindo Tavares, que é um escritor pernambucano. E essa literatura confessional ela surgiu nos Estados Unidos com Anne Sexton e a Sylvia Plath, que essa Anne Sexton começou também a escrever por incentivo do psiquiatra. Ela escrevia e, infelizmente, o final da vida dela foi se trancar numa garagem, né, ligar o carro e falecer, né? Você é vice-presidente da Academia de Letras aqui de São Mateus. Qual é a importância que a Academia tem hoje no cenário literário aqui do município? Bem, nós levamos a literatura
a população, né, de diversas linhas literárias. Por exemplo, temos historiadores na academia, tem historiador, tem poeta, cronista, enfim. Levamos à população um pouco de literatura para todo mundo, né, de diversas linhas de pensamento. E as práticas da Academia de Letras de São Mateus têm estimulado outros escritores iniciantes? Como é que está funcionando isso, Eliane? Olha, o que nós observamos é o seguinte, os escritores são convidados a chegarem até a gente, né, a adentrarem na academia, conversarem, passam por um processo de, digamos, como nossa presidente coloca, como se fosse um período probatório, né? Fica um período de participação até se efetivar na academia. Então, assim, são convidados e, infelizmente, tem pessoas que não se aproximam, mas nós estamos indo em cada cantinho buscar as pessoas, né? Quando mantém contato, nós convidamos para participar conosco de reuniões e os que se aproximam tornam-se correspondentes, depois passam a ser membro efetivo da academia. Eliane, da sua experiência como escritora, qual é o momento do dia que você para escrever? Você escreve todo dia, você interrompe para descansar, como é que funciona? Bem, no meu caso, eu escrevo poesia, então assim, eu vejo a poesia como um fôlego. Então, nem todo dia você está ali pronto para escrever. Você tem que estar motivado, estar sensibilizado. E, normalmente, eu escrevo mais à noite, né, na madrugada, quando vem aquela insônia. Vem, às vezes, algum momento de inspiração. Aí a gente escreve. A sua experiência como leitora, ela tem contribuído para a sua experiência como escritora e de que forma? Olha, contribui bastante, porque você descobre, né, o senso crítico. Você observa a escrita do outro, você analisa aquilo que está escrito e, de alguma forma, às vezes você consegue detectar alguma falha, e aquela você não quer estar cometendo. Então, assim, desenvolve a criticidade, desenvolve a criatividade também, né? A gente acaba desenvolvendo e, querendo ou não, você pega umas nuances, às vezes, de algum escritor. Querendo ou não, você, como que eu posso dizer? Você se aproxima de algum tipo de escritor, né? Eu, particularmente, gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, gosto de Vinícius de Moraes, são os que se aproximam um pouquinho do que eu gosto de ler. Eliane, você publicou 3 livros, né? Para essa realidade da nossa entrevista, a gente vai mostrar 2 dos seus livros, né? O telespectador vai conhecer o seu livro. E eu queria que você falasse assim, um pouco do livro que você quer destacar aqui. Pode ser? Pode. A gente vai mostrar para o telespectador seus 3 livros e qual o livro que você quer destacar. Eu hoje vou destacar o Quando Sinos Tocam, que é o lançamento, né? Foi o último livro, que ele vem com uma elaboração diferente. Ele fala, tem a fênix, né? Que é a ave de fogo. E eu costumo dizer que sou eu, renascendo das cinzas. Porque a fênix, ela, o que acontece? Ela entra em autocombustão, renasce uma nova fênix, né? E eu sou mais ou menos assim, depois de um período de depressão, eu parei de tomar medicação, me vejo muito melhor e renascida. Por isso vem aí Quando os Sinos Tocam, porque a partir do momento que eu sou sensibilizada, como disse um primo meu, ele falou bem assim: Eliane, deixe que a campainha toque e escreva. Aí eu falei, não vou colocar a campainha, né? Vamos lá, Quando os Sinos Tocam, porque quando ele toca em mim, aí é a hora de escrever. Então é a hora que a poesia surge. Por isso, Quando os Sinos Tocam. Eliane, a companhia de um livro é boa e por quê? É o melhor companheiro, o melhor amigo, é aquele, como diz, que ele está caladinho, você conversa com ele, você viaja, você medita dentro dele. Ele é eu falo que é o companheiro fiel. Você consegue conversar com ele com serenidade. Você lê e quando ele te toca, ele não sai da cabeceira.
Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso a outras edições do nosso programa, acesse a nossa página no Facebook. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 20 da TV RCA. Muito obrigado.